O ensino presencial está liberado para todos os níveis no Rio Grande do Sul. O decreto publicado no final da noite desta terça-feira, em edição extra do Diário Oficial, alterou o modelo de distanciamento controlado e colocou o estado de volta na bandeira vermelha. A mudança acontece após uma semana de incertezas para escolas e pais. Depois do abre e fecha, as aulas presenciais em todos os níveis estão oficialmente liberadas no Rio Grande do Sul. Essa retomada é importante para a educação infantil. Na faixa etária de primeiro e segundo ano também é importante, porque eles estão numa fase de alfabetização, numa fase de conhecimento. E esse conhecimento sempre vai acontecer na troca com outra criança, na troca com o professor. A diretora da escola, que fica no bairro Partenon, ressalta que todas as medidas sanitárias para evitar a contaminação do vírus estão sendo feitas desde o ano passado. A troca de calçados logo na entrada faz parte dos protocolos. A criança entra na escola, troca o calçado que veio da rua, coloca o calçado que é de dentro da escola. Esse calçado fica na escola para ser higienizado e retorna para casa só na sexta-feira. Como o decreto foi publicado no final da noite de ontem, a maior parte dos prefeitos não teve tempo hábil para retomar as atividades ainda hoje. Mas com essa liberação das atividades presenciais, a maior parte dos municípios já está se preparando para receber os alunos na rede municipal. Aqui em Porto Alegre, a abertura deve acontecer a partir de amanhã, também pela educação infantil e pelo primeiro e segundo ano do ensino fundamental. No início da semana, em meio à incerteza da retomada das atividades, algumas escolas que abriram após a determinação do governo estadual precisaram fechar as portas novamente. Na segunda-feira, o Tribunal de Justiça manteve a suspensão das atividades. Esse abre e fecha gerou revolta e protestos de pais de alunos em várias regiões. Para quem já abriu, agora a expectativa é de que a volta às aulas seja mantida. Para as crianças é fundamental eles estarem dentro do espaço da escola, porque eles estavam em locais que não eram escolares, eles ficavam com a avó, que não tem mais aquele pique, aquela condição de cuidado. Eles estavam em casas de vizinhos, eles estavam com mais crianças juntos. E a escola, que é um lugar onde eles teriam mais segurança, com as portas fechadas para eles. Apesar da permissão para que as aulas retornassem ao modelo presencial hoje, municípios de todas as regiões do estado ainda decidem a forma como vai acontecer a volta dos alunos às escolas. Na região metropolitana, Novo Hamburgo e Estância Velha ainda não tem previsão de retorno. A Prefeitura de São Leopoldo já se manifestou contrária à liberação e não vai permitir a volta das escolas públicas, municipais e estaduais. Em Canoas, será realizada uma pesquisa com os pais dos alunos antes da decisão. Já em Cachoeirinha, o ensino presencial será retomado amanhã. Em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, o retorno vai ser gradual a partir de 3 de maio. Em Santa Maria, na região central, o formato vai ser o mesmo, mas acontece a partir do dia 10. Em Alegrete, na fronteira oeste, as escolas particulares têm permissão para o retorno. Já as municipais só voltam quando os professores estiverem vacinados. A cidade de Lajeado, no Vale do Taquari, liberou as aulas a partir de amanhã. Em Erechim, no norte do estado, o ensino presencial vai ser liberado em níveis escalonados. No município de Xangri-Lá, a volta às salas de aula acontece em 3 de maio. Capão da Canoa e Imbé ainda não têm definições. E em Rio Grande, na região sul, os alunos só podem voltar às escolas em modelo híbrido no dia 10 de maio. Vamos ampliar o assunto da volta às aulas presenciais, conversando agora com a secretária municipal de Educação de Porto Alegre, Janaína Aldino. Secretária, as aulas serão retomadas em todos os anos escolares, todos os níveis escolares, ou isso vai ser feito de forma gradativa na rede municipal? Boa noite, bem-vinda ao Band Cidade. Boa noite. Nós estamos retomando amanhã, então, com a educação infantil e o primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Já era uma estratégia que nós vínhamos trabalhando para fazer essa retomada em função dessa questão que a gente teve da judicialização, a gente acabou não conseguindo retomar na terça-feira. Então, nós optamos por começar por esse segmento que já viemos nos organizando há um bom tempo para retomar, então, com a educação infantil e o primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Secretária, esse segmento representa quantos alunos? Quantos voltam amanhã? Nós temos em torno de 32 mil alunos na educação infantil, que são atendidos por 209 creches comunitárias,
e 42 escolas que são próprias da rede. Nós estamos estimando aí, claro que nem todos vão voltar nesse momento, a gente sabe que algumas famílias ainda estão optando por esse retorno, mas nós estamos com uma expectativa que muitos alunos, que muitas famílias que precisam trabalhar, façam esse retorno com cuidado. A gente está orientando também que as escolas priorizem aquelas crianças, aquelas famílias que mais precisam no contexto, que a gente sabe que tem famílias que realmente, né, não têm onde deixar seus filhos. Então, a gente está fazendo toda essa combinação, essa organização com as escolas para atender essa parte mais prioritária nesse momento. Considerando que começa pela educação infantil com crianças muito pequenas que ainda não têm uma consciência plena da situação, quais serão os protocolos e os cuidados que professores e funcionários terão para atender essas crianças e evitar a contaminação, secretária? É importante a gente só retomar que desde que a gente assumiu a gestão, lá em fevereiro a gente apresentou uma estratégia de reabertura das escolas. Ela foi construída com base nos protocolos sanitários. Na época a gente tinha um outro cenário pandêmico, mas já previa lá toda a questão do distanciamento social, também a questão, né, dos cuidados sanitários. A própria secretaria fez um repasse de recursos extra-Covid para que as escolas pudessem comprar seus insumos, também pudessem se organizar quanto à forma de alimentação, que precisa ser um cuidado redobrado. Então, a gente vem trabalhando desde fevereiro para que esse retorno aconteça. Claro que a gente sabe que o momento ele é complexo, o cenário é complexo e essa retomada traz muitas inseguranças. Mas as nossas escolas, elas estão sendo orientadas no sentido de não só dos protocolos sanitários, mas também em relação ao distanciamento, ao cuidado do número de crianças por escola. A gente não está voltando com todos, e isso é muito importante deixar claro. A gente está com uma capacidade reduzida de atendimento por sala de aula. Importante frisar que a rede municipal de Porto Alegre, ela fez um estudo em cima da capacidade física das escolas. Isso permite a gente chegar no número de crianças que podem ser atendidas, considerando o distanciamento de 1,5 metro, que a gente sabe que na educação infantil é mais complexo, as crianças elas não ficam, né, no seu espaço, mas a nossa fórmula que foi feita e foi repassada para as escolas, ela permite que a gente chegue nesse atendimento com mais segurança, mais cauteloso. E, secretária, esse retorno é obrigatório ou as famílias podem optar? As famílias podem optar e justamente nós viemos orientar que voltem para as escolas nesse momento aquelas famílias que mais precisam. A gente tem recebido muitas reclamações de famílias que não têm aonde deixar seus filhos, que precisam trabalhar, que por isso estão deixando com parentes, com os avós. Então, a gente lá na ponta pede que os professores, né, que a nossa equipe diretiva também tenha essa sensibilidade de organizar, de fazer essa organização de retorno para aqueles que mais precisam. Um item fundamental na rede pública é o fornecimento da merenda escolar. Como é que está essa logística? As escolas estão com estoques de alimentos, de produtos para fornecer a merenda às crianças? É importante a gente comentar que até hoje a gente estava com a distribuição de cestas básicas, né? No momento que a gente não consegue fazer o atendimento presencial, a gente organizou mais de 20 mil cestas básicas do kit da merenda. Voltando para a presencialidade, a gente continua nos dois formatos. A gente precisa atender a criança, né, e o nosso estudante que está na escola, considerando um cardápio reduzido, mas também a gente continua com a distribuição de cestas para aqueles alunos que não retornam. Secretária da Educação de Porto Alegre, Janaína Aldino, obrigada pela sua participação conosco. Boa noite.